Olá, está começando mais um Em Pauta. Hoje nós estamos com Cléster Cavalcante, que é um dos jornalistas mais renomados do Brasil, trabalhou na Veja, Isto É, né, Estadão, entre outros veículos. Publicou 5 livros, né, e levou 3 jabutis, colecionador de prêmios. É isso. E O Nome da Morte foi adaptado para o cinema este ano, né, e O Inferno na Síria, 13 países que foram traduzidos, Cléster. Na verdade, O Nome da Morte é que está em 14 países. Ah, perdão, obrigado. Cléster, para começar então a entrevista, o que te levou para o jornalismo? Cara, assim, eu tenho uma coisa que é curioso, porque depois você fica mais velho, você começa a pensar, né, na sua vida as coisas que aconteceram. E desde muito pequeno, eu sempre tive muita curiosidade em entender o que era diferente do meu mundo, entendeu? Quanto mais diferente, distante da minha vida, do meu universo, mais aquilo me instigava, me interessava. Eu lembro que eu, com 8 ou 9 anos, a minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, ela morava no interior de Pernambuco. Eu nasci no Recife, né, eu sou do Recife. E a gente ia para casa da minha avó no fim de semana, né, de carro com meu pai. E na estrada eu lembro que eu via aquelas casinhas no meio do nada, né? Sem outras casas por perto, sem nenhum parque de diversão, No Agreste mesmo. sem campo, não, nem Agreste, ali ainda porque assim, do Recife, onde eu morava, para a casa da minha avó, para a cidade de Carpina, onde ela morava, dá 1 hora de carro, não é longe. Só que isso há 40 anos quase, né? Então assim, tinha o asfalto e tinha muito mato, canavial. E tinha umas casinhas isoladas, assim, no meio do nada, sabe? Sem vizinhança, sem nenhum campo de futebol, sem parque, sem nada. E eu lembro que eu, com 8, 9 anos, eu via aquilo e pensava, nossa, com quem aquele garoto brinca? Deve ter algum garoto naquela casa, né? O garotinho que mora ali, da minha idade, eu pensava, né? Com quem que ele brinca? Ele não tem vizinho, não tem ninguém para brincar, não tem praia, não tem... Então, assim, a coisa do outro, do que é diferente de mim, sempre me interessou, né? E aí, mais velho, pensando que tipo de trabalho poderia fazer que pudesse acrescentar alguma coisa à sociedade, né, de um jeito bacana, eu pensei que o jornalismo seria um bom caminho, né? Eu entrei muito no jornalismo pensando como prioridade em denunciar agressões a direitos humanos e ao meio ambiente. No meu coração, esses 2 assuntos são os que sempre mais me interessaram. Obviamente, quando você é jornalista e trabalha para alguma empresa, você vai trabalhar para aquele veículo, né? Eu, por exemplo, fui editor da revista Viagem e Turismo, que é uma revista de turismo. E é óbvio que na Viagem e Turismo eu fazia matérias de turismo, não fazia matérias sobre direitos humanos nem meio ambiente. Mas o meu trabalho autoral, pessoal, você falou dos meus livros, são sempre voltados a essas 2 questões, direitos humanos e meio ambiente. Isso te levou para a Amazônia? Na verdade, isso me fez aceitar o convite para a Amazônia, né? Quando eu fui para a Amazônia, não foi uma ideia minha. Eu estava no Recife, trabalhando no jornal, no Diário de Pernambuco, quando fui convidado pelo Laurentino Gomes, o autor daquela trilogia do 1808, 22, 8 e 9, que na época o Laurentino ele era editor executivo da Veja e era o cara que cuidava das sucursais da Veja pelo Brasil. E aí o Laurentino me convidou para ser correspondente da Veja na Amazônia. E aí, como eu já tinha esse interesse, né, pessoal meu em relação ao meio ambiente, a Amazônia, né, assim, uma região fantástica, a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade do planeta. Então, quando surgiu o convite, eu na hora aceitei, né? Cléster, numa entrevista do Caco Barcelos, ele comenta que nessa entrevista que o que fascina ele é a realidade. E eu não sei, pelo que eu percebi, né, do teu trabalho, isso também te move, assim, tem uma grande missão em descobrir e relatar para o mundo as grandes belezas escondidas, né, da realidade. É uma impressão errada minha ou é isso mesmo? Não, é exatamente isso, cara. Até o Caco é um cara que eu
adoro, admiro pra caramba. Gente boa pra caramba, o Caco. O Caco escreveu o prefácio do meu livro da Síria, né? O Dia de Inferno na Síria é do Caco Barcelos, o prefácio. E é isso, exatamente isso, assim. Eu tenho esse fascínio por histórias reais. Eu gosto de descobrir, seja para denunciar coisas erradas, para mostrar coisas bacanas, mas acho que a gente que trabalha com jornalismo, a gente tem talvez essa vantagem de conseguir chegar em lugares, conseguir falar com pessoas que as pessoas, digamos, comuns, né, que não trabalham com isso, não conseguem, né? Um exemplo na minha vida muito prático, muito real sobre isso é tanto a Amazônia, né? Eu posso te falar, sem medo de errar, que pouca gente conhece a Amazônia como eu conheço. Eu viajei a Amazônia inteira. Fui várias vezes para Roraima, Rondônia, Amazonas, interior do Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, sempre fazendo reportagens. E também a Síria, né? Assim, a Síria está em guerra há mais de 7 anos e até hoje eu sou o único jornalista brasileiro que foi para a cidade da Síria, onde a guerra é mais intensa, a cidade de Homs, né? E, obviamente, só consegui chegar lá porque eu fui como jornalista, entrei com visto de imprensa, tudo legalizado. E estar nesses lugares e poder relatar o que de fato está acontecendo, acho que é o grande tesão assim, da nossa profissão, né? De quem faz isso com paixão, com amor, né? Mas ali na Síria, pelo que eu investiguei, tu burlou o sistema no sentido de que tu não te apresentou, né, Não, na verdade, assim, na verdade, eu não cheguei a burlar o sistema, que é o seguinte. Eu fui para a Síria com visto de imprensa, né? Quando um governo de um país dá o visto de imprensa a um jornalista, isso oficialmente, pelas leis internacionais, dá ao jornalista o direito de fazer reportagem em todo o país. Ninguém dá um visto de imprensa para o cara trabalhar no Brasil, só pode ficar no Rio de Janeiro, não existe isso. O visto de imprensa te dá a autorização de trabalhar no país inteiro, não tem uma limitação geográfica. Só o que acontece? Quando eles me deram visto, lá no consulado sírio em São Paulo, alguém escreveu, né, é manuscrito isso, não é um documento, é como se fosse uma recomendação, né? Alguém escreveu uma frase em português e em árabe, dizendo que eu deveria me apresentar ao Ministério da Informação assim que chegasse em Damasco. Mas repito, isso era uma recomendação, não é uma lei, né? Não é uma ordem. E eu não fiz isso porque eu sabia que a intenção do governo da Síria era de colocar um oficial deles na minha cola, para me impedir justamente de fazer o que eu queria fazer, que era mostrar a guerra de verdade. Se eu fizesse o que o governo queria que eu fizesse, eu ia ficar em Damasco, na capital, não ia haver guerra nenhuma, porque em Damasco não tem guerra, né? Eu ia virar simplesmente um assessor de imprensa do governo sírio. Eu ia ficar em Damasco, mostrando o que o governo queria que eu mostrasse. Então, por isso que eu não cumpri aquela recomendação, né? Eu cheguei em Damasco e fui por conta própria para Homs, que é a cidade da Síria, onde naquele momento que eu fui a guerra era mais intensa. Pra você ter ideia, Novo Hamburgo me parece que tem cerca de 200 mil habitantes, né? Homs, antes da guerra, tinha quase 2 milhões, ou seja, quase 10 vezes Novo Hamburgo. É uma cidade grande, desenvolvida, contudo tem cidade grande. E essa cidade estava... Era uma cidade modelo, totalmente destruída pela guerra, exatamente, né? Então, assim, se eu fui para a Síria para mostrar a guerra, eu não podia aceitar uma recomendação do governo para que eu ficasse em Damasco. Em Damasco, eu circulei por Damasco antes de ir para Homs. Tem isso no livro. Cara, shopping aberto, comércio normal, um monte de carro na rua, as pessoas vivendo normalmente, cinema aberto, lanchonete, restaurante, sim. Pois é, tem uma entrevista que tu comenta que o melhor para a Síria seria o Bashar al-Assad ficar no governo, né? Há uma ignorância do Ocidente em relação às questões, né, da região ali, porque os Estados Unidos apoiam os rebeldes, que tem a Al-Qaeda, por exemplo, né, entre eles. É muito doido isso, porque assim, os Estados Unidos, eu falo muito sobre isso. Eu
tenho certeza que tem muita gente, muitos conselheiros do governo americano que entendem do mundo árabe, da Síria, muito mais do que eu. Tem caras que passam a vida só nisso, estudam só isso a vida inteira e que são conselheiros do governo americano. Eu não vejo menor lógica em os Estados Unidos apoiarem os rebeldes, porque os rebeldes são muito mais radicais, extremistas, do que o presidente sírio, Bashar al-Assad. Se os rebeldes tomarem o poder na Síria, a Síria vai ficar um país muito mais violento e fechado do que era antes da guerra com Bashar, entendeu? Mas talvez... É a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão, no Paquistão, de alimentar os rebeldes e depois os rebeldes tomam conta de tudo e vira Al-Qaeda, entendeu? É por aí. Mas talvez economicamente conte, né? Para... Não, pelo contrário, Não. eu acho que economicamente vai ser pior ainda, porque se os rebeldes tomarem o poder, os rebeldes odeiam os Estados Unidos. Eles estão pegando só o dinheiro e armas que eles mandam para poder combater o Bashar. Mas eles, assim, abominam os Estados Unidos, os rebeldes. Muito mais do que o Bashar al-Assad. Isso eu te falo porque, assim, eu conheci rebeldes lá e conheci gente do governo. É o contrassenso, então. Pra você ter ideia, assim, eu conto isso no livro. Eu fui para a prisão, eu levei para a Síria comigo, na época eu falei aqui contigo antes de começar a gravação, eu era editor da Isto É, né? Fui pela Isto É para a Síria. Eu levei uma revista, até para, se fosse o caso, mostrar em algum posto de fronteira, ou posto militar, coisa assim, eu mostraria a revista e meu nome lá, para os caras verem que eu era da revista, né? E na nossa cela, no presídio, eu mostrava, a gente tinha aulas de inglês e árabe lá com os caras, tinha palavras que eu não sabia, que eles não sabiam em inglês, eu não sabia em árabe, então mostrava uma figura, alguma foto, né? E mostrava a revista que eu trabalhei para os caras, tudo. E eles viam, nessa revista, por coincidência, nessa revista tinha uma foto do Kofi Annan, que era um cara da ONU, né? Estava lá para ajudar, teoricamente. E eles viam a foto do Kofi Annan e ficavam xingando o Kofi Annan. Pelo simples fato de ser um cara que trabalhava na ONU, nos Estados Unidos, não sei o que, entendeu? Assim. Então, os rebeldes, eles assim, odeiam os Estados Unidos. Se as forças rebeldes tomarem poder na Síria, a Síria vai ficar um país muito mais violento, extremista e fechado do que com Bashar, nem se compara. Lester, tu foi para fazer uma matéria para Isto É, né? E como é que da matéria virou um livro? É o seguinte, quando saiu o meu visto era um visto de uma semana, né? Foi o que eles me deram, uma semana só, pouco tempo. Um dia eu ia estar de viagem, né? Saindo de São Paulo até chegar lá, um dia de viagem. Então eu teria 6 dias, né? Para ficar em território sírio. Então, com a minha fonte lá em Homs, né, que é um cara que trabalha com direitos humanos, lá da região, sírio, eu tinha combinado que eu ia passar 3 dias acompanhando as forças rebeldes em combate. Eu ia com um grupo de soldados rebeldes para o combate e ia passar 3 dias com esses caras em campo, fotografando, filmando o dia a dia deles, o trabalho, tanto a guerra quanto a coisa que mais me interessa, que é o lado humano da guerra. Eu queria mostrar às pessoas, né? Porque você, no começo da tua pergunta anterior, você falou da ignorância do Ocidente, né, em relação à guerra da Síria. As matérias que chegam para a gente, principalmente aqui no Brasil, são matérias enlatadas, né? Você vai ver as matérias, não tem humanismo, né, nas matérias, só tem número e análise. Então, por exemplo, na época da guerra quando estava pensando ainda em ir para lá, as matérias que eu vi aqui era assim: ataque deixa 200 mortos em Homs. Eu li a matéria, aí era isso, dizendo que 200 pessoas morreram em Homs hoje assim, após um ataque do governo da Síria. A matéria toda estava lá, a matéria tinha uma declaração oficial do governo sírio, uma declaração da ONU, uma declaração do comando rebelde. Era isso. Aí daria 2, 3 dias, sai outra matéria. Ataque à bomba deixa 400 mortos em Homs. Eu li a matéria, mesma coisa. Mas não tinha foto das pessoas que morreram, entrevista com a mãe do rapaz que morreu, com a esposa, com o filho, não tinha foto das pessoas, não tinha nomes, não tinha lado humano. Era só estatística. Uma matéria séptica, então. Era só estatística, é isso que tem. É isso que chega pra gente.
E eu queria ver e mostrar isso, o lado humano da guerra. Eu comecei a ler sobre Homs, pesquisar sobre a cidade, e aí eu vi isso. As pessoas aqui acham, no Brasil, veem, morreram 100 em Homs, morreram 100 em Alepo. As pessoas acham que são povoados, são vilarejos. Não são, são cidades muito grandes. Eu te falei aqui, Homs é 10 vezes maior do que Novo Hamburgo. Homs, antes da guerra, era uma cidade do tamanho de Curitiba. Alepo tem mais gente ainda. Alepo tinha 3 milhões de habitantes. Quase Porto Alegre. Então, assim, são cidades muito grandes. Eu queria mostrar como é que é viver numa cidade dessa em guerra. Como é que as pessoas vivem? Como é que ficam as relações familiares? As paixões, os amores, os sonhos, sabe? Eu queria ver isso. Então, eu fui para a Síria com a ideia de, assim, eu ia ficar 3 dias acompanhando o exército rebelde, né, em combate. Ia ficar 3 dias em Homs, na cidade, entrevistando moradores, vendo se tinha escola aberta. Tem escola aberta? Funciona a universidade? Homs tem 2 grandes clubes de futebol. Tem estádio de futebol em Homs. O povo lá adora futebol, que nem aqui. E assim, e como é que fica a vida das pessoas? Eu queria ver isso, entendeu? Sim. Então assim, isso seria a matéria. Só que eu cheguei em Homs e logo fui preso. Então, ao ser preso, tudo mudou, porque quando eu fui preso, eu passei a ter uma história única no mundo, né? Até hoje, eu sou o único jornalista do mundo que entrou na Síria para cobrir a guerra com visto de imprensa e foi preso pelo governo da Síria, mesmo com visto. Então, assim, quando eu passei a ter essa história única, e aí sim, aí rende um livro, né? Porque eu não tinha a menor ideia de fazer livro nenhum, eu ia fazer a matéria só, entendeu? Cléster, pois tu foi preso, né? E antes de ser preso, sofreu uma tortura psicológica ali. Como é que tu manteve a lucidez, a sanidade nesse momento difícil? Cara, eu falo sempre o seguinte, assim, a minha cabeça ou é muito boa ou é muito ruim. Porque, assim, de fato eu não fiquei com nenhum trauma, né? Tem coisas que eu lembro muito, assim, que até hoje vem à minha mente, coisas, às vezes, muito simples do dia a dia, como, por exemplo, tomar um copo d'água. Até hoje, várias vezes eu tomo água e acho, nossa, cara, eu lembro da Síria que a água da prisão era muito ruim e tomar água ali era um sacrifício monstruoso, né? Uma coisa tão simples, né, como tomar água, né? Mas com certeza uma coisa que me manteve sóbrio e calmo foi a minha fé. Eu creio muito em Deus. Eu creio muito em Deus, cara. E na Síria, até o livro começa nessa parte, né? Teve lá um momento que eu tive certeza que eu ia morrer. Não é que eu achei ou que eu tive medo. Não, eu tive certeza absoluta que eu ia morrer. Só que aí tem aquela coisa, né? Primeira coisa. Cara, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer, né? Não é filme do Rambo, né? Tem um cara atrás de mim com uma arma na minha nuca. O que eu ia fazer? Bater no cara, tirar a arma dele, matar e sair correndo? Não é filme, né? É no mundo real, né? Não tinha o que fazer, cara. Assim, aceitei que eu ia morrer, fechei os olhos, entreguei a alma a Deus. E tem uma coisa que também com certeza contou muito para essa tal sobriedade, que era assim, eu não sou garoto, não tenho 20 anos, né? Não fiz nada na aventura, fiz tudo muito bem pensado, tanto é que eu fui com visto de imprensa. Só que eu tinha certeza, eu sabia que podia dar coisa errada, né? Estava indo para a guerra, né? 2 meses antes de eu chegar em Homs, teve um ataque do governo sírio que matou, entre outras pessoas, uma jornalista americana. Ou seja, uma jornalista, uma mulher americana, morreu em Homs em virtude de um ataque à bomba do governo da Síria. E ninguém fez nada. Se uma americana morreu, imagina um brasileiro, né? Então, assim, eu sabia que era muito arriscado. Então, fui muito consciente dos riscos, né? Por isso que quando eu senti, né, que ia morrer, que estava muito perigoso e tudo mais, eu também não entrei em pânico, porque eu sabia que aquilo podia acontecer, né? E aí, assim, o que eu pensei foi, vou morrer aqui, ao menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, entendeu? Essa segurança, essa certeza, essa convicção de que eu estava lá porque eu quis ir, não foi ninguém que me mandou. Eu, na Isto É, eu era editor executivo, não fazia matérias. Eu que me coloquei na situação, eu que quis ir, eu que fui atrás do visto de imprensa, entendeu? Sabendo que era muito arriscado.
Então, cara, depois de fazer tudo isso, eu não podia, acho que eu não tinha nem o direito de ficar assustado ou surpreso. Eu sabia que era muito perigoso. É que nem você vai. Eu era moleque, garoto, ia jogar bola, às vezes estava chovendo, eu morava na rua de terra no Recife, lama na frente de casa, lá na chuva com a terra, e eu estava em casa e dizia, mãe, joga bola lá. Mas está chovendo. Eu falei assim, mas eu sei, eu estou indo por isso, entendeu? Eu estou indo jogar porque está chovendo, a graça é jogar na chuva, então você não pode estar jogando bola na chuva e reclamar, nossa, estou molhado, né, mas faz parte da brincadeira. Então, Cléster, no programa Provocações, que tu deu uma entrevista, tu falou uma frase que eu achei muito linda, que é, quero morrer vivendo. É daí que vem esse teu jeito tão destemido? Cara, eu nem acho que é destemido, eu acho que essa frase é legal, eu nem lembrava disso, né? Eu nem lembrava dessa frase, mas é boa. Vou usar mais. Cara, assim, eu tenho receio de usar essa palavra destemido, porque parece que eu quero dar um de valentão, de corajoso, e não é. Mas Eu acho é que enfrentar mais, a vida na... eu acho que assim, é vontade de fazer coisas legais, sabe? Seja no trabalho, na vida pessoal, por exemplo, eu pulo bungee jumping. E eu te falo que, assim, a coisa mais pavorosa do mundo é você pular de bungee jump, cara. O cara põe a borrachinha na tua perna. Eu pulei do bungee jump mais alto do Brasil, que é uma ponte em Paulo Afonso, na Bahia, que fica a 86 metros de altura. Isso dá mais ou menos um prédio de 30 andares. Você está lá em cima, cara, você vê lá embaixo, tudo pequenininho, sabe assim. Aí você pensa, para que eu vou pular, né, cara? Não preciso pular aqui, né? Não tem ninguém mandando eu pular com a arma, ninguém me pagou, estou pagando para fazer isso, sabe? Só que tem a parte da diversão, do prazer, da adrenalina, sabe? E eu sempre, antes de saltar de bungee jumping, ou fazer alguma loucura assim, eu sempre penso, cara, se isso der errado, eu posso morrer. E posso mesmo, né? Se partir a borracha, eu vou morrer. E eu sempre penso o seguinte, eu sempre me faço uma pergunta, assim, eu estou disposto a correr o risco de morrer pelo prazer disso aqui? E eu sempre respondo, eu estou. E aí eu salto, né? E é curioso porque ter feito essas coisas de pular bungee jumping, mergulhar com tubarão, coisas que eu fiz desde garoto, que eu sempre gostei do risco, é engraçado como eu vejo claramente que hoje eu vejo claramente que essas coisas me ajudaram a criar em mim essa personalidade de fazer o que eu acho que tem que ser feito, independentemente do risco, entendeu? Ou até mesmo, muitas vezes, motivado pelo risco. O medo me instiga, sabe assim? O perigo me instiga, me provoca. Eu quero romper meus medos, sabe? E aí é o que eu falei aqui, seja num lazer, numa diversão, como saltar de bungee jumping, saltar de paraquedas, ou seja no trabalho, né? Ou na vida mesmo, cara. Às vezes você pode estar num trabalho que você odeia, você está infeliz, vai todo dia trabalhar, chateado, incomodado, está indo só por causa do salário, não estou mandando ninguém pedir demissão, mas se você não está feliz, cara, sabe assim, passar os dias ali naquela chateação, insatisfeito, aí de repente demitido pelo chefe, e aí? De que adiantou ficar 3 anos engolindo sapo, sabe assim? Eu acho, uma coisa que tem a ver com essa frase que você falou, eu falo muito isso, eu acho que a gente tem de viver com sinceridade, sabe? Não posso deixar de fazer as coisas nas quais eu acredito, que eu quero fazer, por medo, cara, assim. A gente vai morrer, anyway, não vai? De qualquer jeito eu vou morrer, não vou? Eu acho, né, pelo menos, né? A não ser que seja um Highlander, um Wolverine, né? Mas... É a única certeza que temos. Né? Mas, cara, assim, eu lamento muito, o ser humano tem uma coisa doida, o ser humano, ele você falou, né? A gente nasce, a única certeza que a gente tem é que vai morrer. Mas o ser humano vive como se fosse imortal. A gente deixa muita coisa para depois, né? Amanhã eu faço, não, estou brigado com meu irmão, mas amanhã eu falo, converso com ele. Briguei com minha esposa, não, depois eu faço as pazes. Ou eu quero me separar, depois eu separo. Cara, assim, a gente nunca acorda pensando, cara, hoje eu posso morrer, né? Mas pode, né? Sentir aquela certeza que eu senti em Homeless de que eu ia morrer, me fez muito bem, sabe? Eu já tinha essa consciência, passei a ficar mais certo ainda disso, assim, cara, cada dia, eu não sei quando eu vou morrer.
eu acho que vou morrer um dia. Não sei se vai ser daqui a um dia, um ano, 20 anos, não sei, mas assim, tudo indica que um dia eu vou morrer. Se vai ser hoje ou daqui a 20 anos, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, cada dia que eu passo aqui é um dia a menos que eu tenho. Então, cara, eu preciso viver de verdade, sabe? E viver de verdade não quer dizer que eu vou sair por aí bebendo todas, pegando tudo que é mulher, fazendo farra, não é isso. É viver de acordo com minhas convicções. Eu posso passar o dia inteiro em casa, lendo, vendo um filme, descansando, no cinema, com meus amigos, mas assim, é aquilo que eu quero fazer naquele dia, então... Aquilo que faz assim, sentido para ti. exatamente. Cléster, trocando um pouquinho, né, saindo da Síria, vindo para o Brasil, como tu teve acesso a um matador de aluguel, né, o Júlio Santana, e como é que tu conseguiu, né, convencer ele a permitir o uso da identidade dele e contar a história dele? Eu cheguei ao Júlio, eu até conto isso num livro, né? No livro O Nome da Morte. É muito louco isso. Foi um policial federal que me passou o telefone do Júlio. Um policial federal, na época eu era repórter da Veja, um policial federal deu a um jornalista da revista Veja o contato de um assassino de aluguel, né? Para que eu fizesse a matéria com o Júlio. E aí quando eu liguei para ele a primeira vez, já de cara eu consegui convencer ele a me dar uma entrevista para o que seria a matéria, para a Veja. Só que ele não queria colocar o nome real dele, nem foto na matéria. Foto, claro que não ia colocar, porque senão o cara seria preso no dia seguinte. Mas o nome eu não abria mão, né? Eu não faço matéria nem livro com nome falso. Esse argumento que alguns jornalistas usam de usar um nome falso para preservar a fonte, eu não acho isso bacana. Porque se eu usar um nome falso, eu posso inventar qualquer história do mundo. Se os nomes são falsos, como é que alguém vai checar, comprovar o que eu escrevi? Exatamente, né? Então, assim, eu não gosto de usar nome falso, nunca usei em matéria nenhuma, nem livro, nada. Então, minha batalha era para convencer o Júlio a me autorizar a colocar não apenas o nome dele real, mas os nomes de todos os envolvidos, dos mandantes dos crimes, das vítimas. E aí, isso sim, deu trabalho. Só que eu sou muito obstinado, determinado, eu tinha certeza que um dia eu iria convencer o Júlio a me autorizar a fazer tudo isso. E aí mesmo ele negando, né, que eu colocasse o nome real dele no livro, eu continuei fazendo entrevistas rotineiras com ele. Todo mês a gente se conversava por telefone. Uma hora e meia de entrevista, ele já me contando tudo da vida dele, do trabalho dele e tudo mais. E, assim, quanto mais a gente falava, mais fantástica ficava a história, cara. A vida do cara é uma coisa realmente absurdamente fantástica. Até que em 2006, finalmente, o Júlio me autorizou a colocar o nome real dele no livro, os nomes reais dos mandantes, das vítimas. E aí eu fui para a cidade onde ele morava, no Maranhão, a cidade de Porto Franco. Passei 3 dias com ele, conheci a mulher dele, os filhos dele, e escrevi o livro, né? O Nome da Morte, que a gente lançou em 2006. Vendi os direitos do livro para o cinema, né? E agora, esse ano, 2018, saiu o filme, né? O Nome da Morte nos cinemas. Eu acho que muito em breve deve estrear no Now, né? Da NET, no Telecine. E aí, com o filme sendo lançado, a editora relançou o livro, né? Com a capa igual ao cartaz do filme. O filme ficou muito bacana, cara. O elenco está fantástico. Quem faz o papel do matador é o Marco Pigossi. Está muito, muito, muito bem. E aí, depois de todo esse trabalho, a gente conseguiu, né? Consegui contar a história do cara direito e fazer o filme. Cléster, eu com um horror de perguntas aqui para ti, a gente já está no final do programa. Eu falo muito, né? Mas muito bom te ouvir também. Cléster, assim, tivemos agora, há pouco tempo, a eleição, o processo eleitoral. Foi marcado, né, até então, por um processo inédito de fake news em massa via redes sociais, né?
O Jorge Furtado fez uma avaliação, num texto breve, assim, de que o jornalismo da imprensa tradicional está indo para um lugar irrelevante. Eu te pergunto, como é que está o jornalismo na atualidade, né? Que leitura tu faz disso tudo? Cara, assim, em relação a isso que o Jorge falou, eu discordo, porque assim, quanto mais fake news aparecem, mais relevante fica o jornalismo de verdade. Porque isso aí começou agora, né? É tudo muito recente, né? Talvez eu esteja sendo injusto com o Jorge Furtado. Ele falou da mídia tradicional, mas ele elogiou as mídias alternativas. Por exemplo, É o País, BBC, The Intercept, né? Os portais mais não alinhados, não os tradicionais. Né? Não, porque é o seguinte, o que eu falei? Essa coisa da fake news ainda é muito recente. As pessoas estão consumindo tudo que aparece, né? E eu falo o seguinte, ó, eu creio que quando o consumidor, né, a sociedade, né, começar a entender melhor que não dá para levar a sério uma coisa que chega para você no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, vão voltar a valorizar quem faz de verdade jornalismo, né? Porque uma coisa é a gente como jornalista ouvir uma coisa de uma fonte, você não vai publicar, você vai apurar, você tem que checar o que você ouviu, né? No mundo de WhatsApp, né, Instagram, Facebook, qualquer coisa que chega, o cara pega lá, compartilha e joga. E o outro compartilha, daqui a pouco está com 1 milhão de views, uma bobagem, mas está com 1 milhão de views. Mas é uma bobagem. Eu prefiro a informação correta, segura, verdadeira, que tenha 100 mil views, do que uma fake que tem 1 milhão. Porque a fake que tem 1 milhão, cedo ou tarde vão descobrir que é fake, né? Então eu acho realmente que essa onda gigantesca de fake news vai acabar favorecendo o bom jornalismo. Porque assim, é tanta bobagem, né, cara? Tantos absurdos, sabe? Ontem, por exemplo, depois da eleição, um grande amigo meu me mandou um áudio pelo Facebook, alguém que ele viu de algum lugar, compartilhou, de um cara, só tem um áudio, um cara se dizendo policial militar, dizendo que várias urnas do Distrito Federal tinham sido forjadas. Aí o cara fala, não, porque tem fulano tal que é técnico, que fez assim, assim, assado. Só que não tem lógica nenhuma, você vai ver os números. A realidade derruba completamente aquele áudio fantasioso. Só que também o ser humano adora o que é fofoca, né? Fofoca é fake news. É fake news antiga do mundo, né? E a fofoca, você vai ver, obviamente, nunca é positiva. Você nunca vai chegar para o seu amigo, rapaz, tu viu como a esposa do vizinho é honesta? Nunca, né? Vai dizer, ó, viu a esposa do vizinho, traiu ele com outro, né? Ninguém vai falar coisa boa na fofoca. Fake news é isso, né? É muito mais fácil de propagar, né? Pessoas parecem ter prazer em espalhar coisa ruim, né? Coisa boa ninguém espalha, né? Então, assim, eu acho realmente que essa onda de fake news vai acabar, eu acho, pode demorar algum tempo, mas eu acho que vai acabar fortalecendo o bom jornalismo. Então, o jornalismo é uma ferramenta de transformação, então. Eu virei para isso, né? Foi o começo da conversa, né? Eu não tenho utopia nem o sonho de que vou mudar a realidade com o meu trabalho, mas é aquela coisa que é meio piegas falar, mas é verdade, assim, se uma pessoa ler um livro meu e já passar a ver o mundo diferente, já valeu a pena, entendeu? E tem muita gente, cara, muita gente que lê meus livros e manda e-mail, manda mensagem no Facebook, no Instagram, dizendo que se emocionou, que passou a ver o mundo diferente depois de ler um livro meu. Cléster, muito obrigado pela entrevista. Valeu, obrigado também. Infelizmente a gente tem que encerrar. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.